Por conseguinte, a sabedoria da cruz supera qualquer limite cultural que se lhe queira impor, obrigando a abrir-se à universalidade da verdade de que é portadora. Como é grande o desafio lançado à nossa razão e como são enormes as vantagens que terá se ela se render. A filosofia, que por si mesma já é capaz de reconhecer a necessidade do homem se transcender continuamente na busca pela verdade, pode, ajudada pela fé, abrir-se para, na loucura da cruz, acolher como genuína a crítica a quantos se iludem de possuir a verdade, encalhando-a nas cirtes de um sistema próprio. A relação entre a fé e a filosofia encontra, na pregação de Cristo crucificado e ressuscitado, o escolho contra o qual pode naufragar, mas também para além do qual pode desembocar no oceano ilimitado da verdade. Aqui é evidente a fronteira entre a razão e a fé, mas torna-se claro também o espaço onde as duas se podem encontrar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa, o seu refúgio teológico, simbólico e católico no YouTube. Vamos ler aqui um capítulo da carta Fides et Ratio de João Paulo II, um trecho que aborda as questões relativas à fé e à razão, e como uma não anula a outra, apenas se complementam. A fé é um suplemento da razão. Espero que vocês gostem. A sabedoria sabe e compreende todas as coisas. Quão profunda seja a ligação entre o conhecimento da fé e o da razão, já a Sagrada Escritura nolo indica com elementos de uma clareza surpreendente. Comprovam-no sobretudo os livros sapienciais. O que impressiona na leitura, feita sem preconceitos, dessas páginas da Sagrada Escritura é o fato de esses textos conterem não apenas a fé de Israel, mas também o tesouro de civilizações e culturas já desaparecidas. Como se de um desígnio particular se tratasse, o Egito e a Mesopotâmia fazem ouvir novamente a sua voz, e alguns traços comuns das culturas do Antigo Oriente ressurgem nestas páginas ricas de intuições singularmente profundas. Não é por acaso que o autor sagrado, ao querer descrever um homem sábio, o apresenta como aquele que ama e busca a verdade. Feliz o homem que é constante na sabedoria e que discorre com a sua inteligência, que repassa no seu coração os caminhos da sabedoria e que penetra no conhecimento dos seus segredos, vai atrás dela como quem lhe segue o rasto e permanece nos seus caminhos, olha pelas suas janelas e escuta as suas portas, repousa junto da sua morada e fixa um pilar nas suas paredes, levanta a sua tenda junto dela e estabelece ali agradável morada, coloca os seus filhos debaixo da sua proteção. E ele mesmo morará debaixo dos seus ramos, à sua sombra estará defendido do calor e repousará na sua glória. Livro do Siracida 14, 20 a 27. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Provérbios 4, 5. Segundo o Antigo Testamento, o conhecimento não se baseia apenas numa atenta observação do homem, do mundo e da história, mas supõe como indispensável também uma relação com a fé e os conteúdos da revelação. Aqui se concentram os desafios que o povo eleito teve de enfrentar e a que deu resposta. Ao refletir sobre esta sua condição, o homem bíblico descobriu que não se podia compreender senão como ser em relação. Relação consigo mesmo, com o povo, com o mundo e com Deus. Esta abertura ao mistério, que provinha da revelação, acabou por ser, para ele, a fonte de um verdadeiro conhecimento, que permitiu à sua razão aventurar-se em espaços infinitos, recebendo inesperadas possibilidades de compreensão. Segundo o autor sagrado, o esforço da investigação não estava isento da fadiga causada pelo embate nas limitações da razão. Sente-se isso mesmo, por exemplo, nas palavras com que o livro dos Provérbios denuncia o cansaço provado ao tentar compreender os misteriosos desígnios de Deus. Provérbios 30, de 1 a 6. Todavia, apesar da fadiga, o crente não desiste, e a força para continuar o seu caminho rumo à verdade provém da certeza de que Deus o criou como um explorador. Livro do Correlê, ou seja, Eclesiastes 1:13. Deus o criou como explorador cuja missão é não deixar nada sem tentar, não obstante a contínua chantagem da dúvida. Apoiando-se em Deus, o crente permanece em todo lado e sempre inclinado para o que é belo, bom e verdadeiro. São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ajuda-nos a avaliar melhor quanto seja incisiva a reflexão dos livros sapienciais. Desenvolvendo com linguagem popular uma argumentação filosófica, o apóstolo exprime uma verdade profunda. Através da criação, os olhos da mente, entre aspas, podem chegar ao conhecimento de Deus. Efetivamente, através das criaturas, ele faz intuir à razão o seu poder e a sua divindade. Romanos 1:20. Deste modo, é atribuída à razão humana uma capacidade tal que parece quase superar os seus próprios limites naturais. Não só ultrapassa o âmbito do conhecimento sensorial, visto que lhe é possível refletir criticamente sobre o mesmo, mas, raciocinando a partir dos dados dos sentidos, pode chegar também à causa que está na origem de toda a realidade sensível. Em terminologia filosófica, podemos dizer que neste significativo texto paulino está afirmada a capacidade metafísica do homem. Segundo o apóstolo, no projeto originário da criação, estava prevista a capacidade de a razão ultrapassar comodamente o dado sensível para alcançar a origem mesma de tudo, o Criador.
Como resultado da desobediência com que o homem escolheu colocar-se em plena e absoluta autonomia relativamente àquele que o tinha criado, perdeu tal facilidade de acesso a Deus Criador. O livro do Gênesis descreve de maneira figurada esta condição do homem, quando narra que Deus o colocou no jardim do Éden, tendo no centro a árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis 2,17. O símbolo é claro: o homem não era capaz de discernir e decidir por si só aquilo que era bem e o que era mal, mas devia apelar-se a um princípio superior. A cegueira do orgulho iludiu os nossos primeiros pais de que eram soberanos e autônomos, podendo prescindir do conhecimento vindo de Deus. Nesta desobediência original, eles implicaram todo o homem e mulher, causando à razão traumas sérios que haveriam de dificultar-lhe, daí em diante, o caminho para a verdade plena. Agora, a capacidade humana de conhecer a verdade aparece ofuscada pela aversão contra aquele que é fonte e origem da verdade. O próprio apóstolo São Paulo nos revela como, por causa do pecado, os pensamentos dos homens se tornaram vãos e os seus arrazoados, tortuosos e falsos. Romanos 1, 21 a 22. Os olhos da mente deixaram de ser capazes de ver claramente. A razão foi progressivamente ficando prisioneira de si mesma. A vinda de Cristo foi o acontecimento de salvação que redimiu a razão da sua fraqueza, libertando-a dos grilhões onde ela mesma se tinha algemado. Deste modo, a relação do cristão com a filosofia requer um discernimento radical. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de São Paulo, aparece claramente este dado: a contraposição entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. A profundidade da sabedoria revelada rompe o círculo dos nossos esquemas de reflexão habituais, que não são minimamente capazes de exprimi-la de forma adequada. O início da primeira carta aos Coríntios apresenta radicalmente este dilema. O Filho de Deus crucificado é o acontecimento histórico contra o qual se desfaz toda a tentativa da mente para construir, sobre razões puramente humanas, uma justificação suficiente do sentido da existência. O verdadeiro ponto nodal que desafia qualquer filosofia é a morte de Jesus Cristo na cruz. Aqui, de fato, qualquer tentativa de reduzir o plano salvífico do Pai à mera lógica humana está destinada à falência. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o investigador desse século? Porventura Deus não considerou louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1,20. Interroga-se enfaticamente o apóstolo. Para aquilo que Deus quer realizar, não basta a simples sabedoria do homem sábio. Requer-se um passo decisivo que leve ao acolhimento de uma novidade radical. O que é louco segundo o mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. O que é vil e desprezível no mundo é que Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. A sabedoria do homem recusa ver na própria fragilidade o pressuposto da sua força, mas São Paulo não hesita em afirmar: quando me sinto fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. O homem não consegue compreender como possa a morte ser fonte de vida e de amor, mas Deus, para revelar o mistério do seu desígnio salvador, escolheu precisamente o que a razão considera loucura e escândalo. Usando a linguagem dos filósofos do seu tempo, Paulo chega ao clímax da sua doutrina e do paradoxo que quer exprimir. Aspas, Deus escolheu no mundo aquelas coisas que nada são para destruir as que são. 1 Coríntios 1, 28. Para exprimir o caráter gratuito do amor revelado na cruz de Cristo, o apóstolo não tem medo de usar a linguagem mais radical que os filósofos empregavam nas suas reflexões a respeito de Deus. A razão não pode esgotar o mistério de amor que a cruz representa, mas a cruz pode dar à razão a resposta última que esta procura. São Paulo coloca não a sabedoria das palavras, mas a palavra da sabedoria como critério, simultaneamente, de verdade e de salvação. Por conseguinte, a sabedoria da cruz supera qualquer limite cultural que se lhe queira impor, obrigando a abrir-se à universalidade da verdade de que é portadora. Como é grande o desafio lançado à nossa razão e como são enormes as vantagens que terá se ela se render. A filosofia, que por si mesma já é capaz de reconhecer a necessidade do homem se transcender continuamente na busca da verdade, pode, ajudada pela fé, abrir-se para, na loucura da cruz, acolher como genuína a crítica a quantos se iludem de possuir a verdade, encalhando-a nas cirtes de um sistema próprio. A relação entre a fé e a filosofia encontra, na pregação de Cristo, crucificado e ressuscitado, o escolho contra o qual pode naufragar, mas também para além do qual pode desembocar no oceano ilimitado da verdade. Aqui é evidente a fronteira entre a razão e a fé, mas torna-se claro também o espaço onde as duas se podem encontrar. Esta foi uma leitura da carta Fides et Ratio de João Paulo II, relativas à fé e à razão, e como uma não anula a outra, apenas se complementam. A fé é um suplemento da razão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, por favor, para fortalecer o canal. Compartilhem com quem possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, por favor. E até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau!